Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, da área de História, Filosofia e Sociologia. Eu vim aqui mais uma vez para filosofar com vocês sobre filosofia contemporânea. Nós falamos na última aula um pouco sobre esse tema, em especial as questões voltadas para a área de ética, a ética contemporânea, ou aquela pergunta que os filósofos sempre se fizeram, qual é a melhor forma de viver, quais são os valores que nós deveríamos, cultivar, se deveríamos ou não, se é uma questão de dever ou não. Enfim, são várias questões aí importantes sobre o mundo da ética, a reflexão ética. Falei para vocês sobre um dos principais movimentos filosóficos do mundo contemporâneo, do século XX, que é o existencialismo, que tem como o Jean-Paul Sartre, o pensador Jean-Paul Sartre, como seu principal representante. Falei um pouco para você daquela famosa frase do Sartre, nós somos condenados à liberdade. O Sartre, com essa frase, ele influencia vários pensadores e traz à tona aí algumas questões bem importantes, bem interessantes, como, por exemplo, nós somos livres, nós estamos livres para escolher o nosso caminho, a nossa existência, projetar a nossa existência, mas isso, obviamente, não é assim tão simples, e também nos gera aí uma certa angústia, de ter muitas possibilidades a serem escolhidas e não saber exatamente qual seguir. O Sartre valoriza aspectos humanos dentro desse pensamento, por isso que ele entende que o existencialismo é também um humanismo. O ser humano é que tá no centro dessas questões, e principalmente quando se entende o existencialismo como uma teoria filosófica que dialoga com as tradições num sentido crítico. Por exemplo, o Sartre acredita que a existência humana precede, vem antes da essência humana, da nossa natureza humana. Ele diz que nós, enquanto seres livres e responsáveis, estamos também projetando a nossa própria existência, e ela não existe já como uma essência que foi fixada, eterna, imóvel, imutável, como queriam os filósofos essencialistas, Os existencialistas, por outro lado, então acreditam que a essência humana está aberta às nossas escolhas, às nossas construções, ok? Hoje eu vou falar para você um pouco de uma representante feminina da filosofia e do existencialismo, que é a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir foi uma filósofa francesa que abordou esses temas centrais aí do existencialismo, principalmente voltado para analisar a questão da posição das mulheres na sociedade. Então é uma intelectual muito importante para o movimento feminista, principalmente porque ela faz uma relação entre o feminismo e o existencialismo. Dessa mesma maneira, então, da mesma maneira com que os existencialistas diziam que nós estamos sempre construindo a nossa própria existência, a Simone de Beauvoir também acredita que o mesmo se passa com as mulheres. As mulheres deveriam construir a sua existência, a sua essência, a sua natureza, o seu significado social dentro do contexto, a partir das suas próprias escolhas, das escolhas livres, e não da imposição desse sistema, muitas vezes o sistema patriarcal, a imposição de valores sobre as mulheres, de significados sobre as mulheres. A filósofa afirmava que a construção da identidade feminina, então, não era uma questão de aprendizagem ou assimilação dos padrões que são impostos, mas é uma questão de escolha livre de cada mulher. Por isso ela, então, uma filósofa muito importante para os movimentos feministas aí que se difundiram e ganharam cada vez mais forças dentro do século XX. E ela faz essa relação, então, entre o significado e o papel da mulher dentro da sociedade e as ideias do existencialismo. Então as mulheres não são previamente determinadas ou socialmente determinadas, elas devem construir a sua essência, o sentido da sua existência a partir das suas próprias escolhas, escolhas que são feitas livremente e assim por diante. Só dessa maneira, então, é que a mulher poderia encontrar o seu lugar, o seu lugar aí dentro, o seu verdadeiro lugar dentro de uma sociedade. Ok? Vale a pena ler o livro da Simone de Beauvoir, um livro que já é um clássico
da história da filosofia, que já existem traduções para o português, que é o livro chamado O Segundo Sexo, que é um marco do movimento feminista, ok? Depois que você terminar, então, de ler o texto sobre a Simone de Beauvoir, que está lá no volume 6 de filosofia, está na página 15, você pega a página 16, na página seguinte vai ter uma atividade numa sessão chamada Para Ler e Refletir, que fala um pouco sobre, né, traz ali um texto, um trecho desse texto da Simone, O Segundo Sexo, e algumas questões para você refletir sobre a relação entre o feminismo e o existencialismo e mesmo a construção do movimento feminista no Ocidente, aqui, né, durante o século XX, ok? E a importância que a Simone de Beauvoir tem para as discussões éticas, existencialistas e para discussões filosóficas em geral do século XX. Lembre-se, sempre que você terminar de ler, fazer sua pesquisa, terminar sua atividade, compartilhe com alguém, conte para alguém que está aí com você sobre o que você descobriu, sobre o que você aprendeu, que isso certamente vai ajudar você a se aprofundar aí nos conteúdos de filosofia, ok? Bons estudos e até a próxima aula de filosofia. Tchau, tchau.